Olha o que diz em Hebreus, capítulo de número 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras pelos pais e pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez o mundo. A terceira questão é a palavra de Deus. É outra forma como Deus se comunica e se revela. Olha o que está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. E a Bíblia é o nosso tema daqui. Podemos confiar na inerrância e na inspiração da Bíblia? Inerrância é que não contém falsidade. Tudo que existe na palavra precisa ser verdadeiro. E inspiração é que ela precisa ser influenciada pelo Espírito Santo. Será que é? Como que nós temos essa certeza no nosso coração? Portanto, a próximo slide é 3 perspectivas sobre a Bíblia. 3 olhares que normalmente as pessoas têm sobre o texto sagrado e vamos descobrir agora qual que é o olhar correto que nós precisamos ter. O primeiro olhar é esse, a Bíblia como totalmente e somente divina. A Bíblia como sendo algo só escrita, feita tudo por Deus. É mais ou menos assim, as pessoas acreditam que Deus ditou palavra por palavra o escritor. Ou outras chegam ao absurdo de acreditar assim que Deus meio que entrou na pessoa, possuiu a pessoa lá e a pessoa começou a escrever assim e foi, entendeu? A Bíblia é somente divina. Algumas pessoas idolatram a Bíblia nesse sentido. Ela é idolatrada, é uma idolatria mesmo, ok? Um outro olhar para a Bíblia Sagrada é um olhar muito da teologia liberal. E ela diz assim, não, a Bíblia não tem nada de Deus. E é teólogo falando isso. A Bíblia é apenas um livro como qualquer outro livro e precisa ser estudada de maneira isenta. Você não pode olhar para a Bíblia e achar que ela é a palavra de Deus, porque senão você está influenciando já a tua leitura. É meio complicado, porque a hipótese deles é já por si mesma uma pré-definição. É uma pré-definição que chega antes de estudar o texto. Então, e a terceira perspectiva, essa eu preciso que você preste bem atenção. A terceira perspectiva é esse olhar aqui. A Bíblia como divina humana. Ela é divina, mas ao mesmo tempo ela é humana. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece alguém, uma pessoa, que é divino e humana ao mesmo tempo? Que é 100% homem e 100% Deus? A Bíblia também tem essa função. A Bíblia também tem essa característica. Ela é divina porque foi inspirada por Deus, mas ela também é humana porque foi escrita por homens. Mas como que funciona essa questão da escrita? Se Deus não ditou, como que foi isso? Por isso, nós vamos gravar essa frase acerca da inspiração da Bíblia. Homens separados escreveram a Bíblia com o seu vocabulário, porém, sob uma influência especial do Espírito Santo, o que eles escreveram foi a palavra de Deus. Eles estavam sob a influência do Espírito Santo, mas não tinham noção de que Deus estava compilando um livro que duraria por milênios e por milênios. Ok? Então isso é muito bonito, isso é muito importante, porque são 40 autores no total. Esses 40 autores falavam 3 línguas diferentes, 3 idiomas diferentes, moravam em países diferentes. A Bíblia foi escrita num período de 1600 anos, então muitos deles nem se conheciam, nem eram contemporâneos.
E a distância é tão grande e a cultura é tão diferente nessas épocas que eles poderiam ter escrito coisas completamente absurdas, diferentes umas da sua época. Mas como a Bíblia só tem um único autor, então a escrita ela é coerente, ela segue um roteiro pré-determinado. E o mais incrível é porque uma das palavras-chave desse estudo que nós estamos fazendo, se você prestou atenção, é revelação e inspiração. Por quê? Revelação é quando Deus não só está inspirando o autor ou o escritor a escrever, como também ele está fazendo uma revelação para aquela pessoa. Algo como que uma profecia. Por exemplo, Daniel. Daniel escreveu sobre os 5 grandes impérios mundiais e como que eles aconteceriam na sua ordem séculos antes dessa profecia ou desse acontecimento. Isso, além de ser inspirado por Deus, também é uma revelação de Deus. Isaías escreveu e deu até o nome do rei que se levantaria para ser o rei da Pérsia, que é o rei Ciro. E na profecia diz que esse rei Ciro, ele tiraria o povo, libertaria o povo do cativeiro. Olha que impressionante. Séculos antes, a Bíblia está falando de que esse rei surgiria na história, de que libertaria o povo e a profecia se cumpre exatamente como está lá no texto sagrado. Isso é incrível. É porque a Bíblia só tem um autor e tem 40 escritores dela. Então o texto, além de ser inspirado, em muitas partes aconteceu uma revelação. Então, só para a gente recapitular, só para a gente ir para a última parte dessa unidade, revelação, quando Deus fala algo que não aconteceu ainda, ok? Como se fosse uma profecia. Inspiração é a influência do Espírito Santo sobre o autor, para que ele possa compilar e escrever a mensagem, ok? E terceiro, inerrância. Deixei a inerrância por último porque inerrância é uma coisa que surge como um questionamento somente em 1900 também por ali, com a questão da teologia liberal. A questão de existir erros, porque aí a teologia liberal, tentando provar que a Bíblia não é um livro divino, chega e fala assim, não, tem muitos erros aqui na Bíblia, tem muitos erros. Aqui, ó, por exemplo, tem uma passagem que o autor está escrevendo sobre o morcego. E ele coloca o morcego como se o morcego fosse uma ave. Ora, todo mundo sabe que morcego não é ave. Então a teologia liberal vai dizer assim, ó, tá vendo? Tá vendo aí, ó? A Bíblia contém erros. Morcego não é ave. Mas é claro que não é ave. O autor está escrevendo do ponto de vista dele, numa época há mais de 2000 anos atrás, e na época que ele está escrevendo nem se tem noção de listagem de aves, entendeu? Então a Bíblia ela não é um livro científico, entendeu? Então quando Deus inspira a pessoa a escrever, Deus não está sendo científico, Deus já parte do pressuposto que essa pessoa conhece Ele. E portanto Deus diz assim, ó, criou Deus os céus e a terra. Deus não fica explicando assim, entendeu? Como que Ele criou o universo todo. Ele vai direto no assunto. Criou Deus os céus e a terra. A questão do morcego é uma questão humana. O livro escrito está sendo escrito a partir dos olhos daquele observador, através dos olhos daquele escritor. Okay? Não existe na Bíblia nenhum erro que contrarie suas doutrinas, que afete as doutrinas dela. Okay? Portanto, nós podemos dizer que ela é inerrante nos seus originais, sim, porque a Bíblia é verdadeira em tudo que ela fala. Essa questão da inerrância, então, surgiu nesse período, e o que nós podemos afirmar sobre inerrância e o que nós não podemos afirmar sobre inerrância. O que não é inerrância? Não é inerrância, por exemplo. Quando falamos de inerrância, nós não estamos dizendo que a Bíblia não tem um lado humano. A Bíblia tem o seu lado humano, ela é divina e humana. Nós não estamos falando que as traduções são inerrantes, pois, é claro, as traduções não podem ser inerrantes. A inerrância está nos originais. E você pode ficar muito tranquilo porque nós não temos os originais, mas
nós podemos confiar no texto bíblico por causa de uma disciplina chamada manuscritologia. Manuscritologia é uma ciência que estuda os textos antigos. Por exemplo, ela pega os livros de Aristóteles e de Platão, faz as comparações das cópias, já que você também não pode ter os originais, e ela chega comparando letra por letra, palavra por palavra, o mais próximo possível do original que o autor. Para você ter ideia, toda a academia é construída e respeita muito os escritos do Platão e do Aristóteles. Mas existe no mundo hoje em torno de 8 cópias, para dizer bastante, 8 cópias acerca dos escritos deles. Agora, quando nós falamos da Bíblia Sagrada, existem mais de 5.000 cópias para serem comparadas. Um exemplo são os manuscritos do Mar Morto, que são textos datados de mais de 200 a.C. e que foram encontrados depois de 1948, quando Israel virou Estado, foram encontrados os manuscritos do Mar Morto. E esses manuscritos continham todos os livros da Bíblia, exceto o livro de Esther. E quando eles vão comparar, a manuscritologia vai comparar os textos bíblicos encontrados lá, datados de mais de 200 a.C., eles vão comparar com o texto que nós temos agora e, pasmem os senhores, 99% do texto que nós temos hoje está exatamente como estavam daquelas cópias. Então, para finalizar, inerrância. Inerrância é o seguinte: a palavra de Deus é verdadeira em tudo que ela fala. E eu quero citar um texto que eu acho muito bonito, que eu acho uma humildade do autor também muito legal, que está lá em 1 Tessalonicenses 2:13, que diz assim: também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram como palavra, não como palavra de homem, mas segundo verdadeiramente ela é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Gente, eu achei isso tão bonito. Olha o que o autor está dizendo. Ele está dizendo assim: olha, nós escrevemos o texto. E quando chegamos para vocês com o texto dado por Deus, com a palavra de Deus, vocês receberam como palavra de Deus. Isso testificou no coração de vocês. Porque vocês receberam ela como realmente é, e não só como palavras de homem. Já existia no autor, no escritor, a consciência de que aquele escrito era a palavra de Deus. Vimos até aqui, inerrância, a palavra de Deus é verdadeira em tudo que ela fala, influência, que é a inspiração do Espírito Santo sobre o autor, ok? Não ditado palavra por palavra, mas uma influência especial e revelação, que é além da inspiração do texto, algo que não tinha acontecido ainda, uma espécie de profecia que Deus também ordenou escrever. Ok? Canon. Bom, chegamos a essa parte e nós vamos primeiro definir o que é o tal do canon. Por que ele é tão importante no nosso estudo de bibliologia? Ora, porque canon, literalmente, ele significa assim, ó, régua ou vara de medir. Então, o nosso sentido teológico ela pode significar, por exemplo, como a gente falou no começo, regra ou régua de fé, aquilo que mede aquilo que você acredita. Segundo, ela pode ser uma fonte de autoridade. Canon é uma fonte de autoridade, por exemplo, para a religião. A gente está acostumado a ouvir a palavra canon quando o romanismo, por exemplo, canoniza um santo. Vai lá e diz, essa pessoa é santa. Né? Aí o papado assina embaixo. Por quê? Porque o cânon como fonte de autoridade significa o seguinte: fonte de autoridade é aquele que determina a autoridade de fé. Então, para a Igreja Romana, o Papa ele tem esse poder de impor a regra, entendeu? A autoridade do Papa ela é superior, inclusive, à Bíblia. Porque para ele, se o Papa chegar hoje e falar assim,
olha, esses livros aqui agora nós vamos incluir, como já aconteceu no Concílio de Trento, vamos incluir alguns livros no cânon. Já aconteceu, por quê? Porque o Papa é o cânon praticamente da igreja, ele é a regra de fé, é ele que você deve seguir, fonte de autoridade. E toda religião vai ter a sua fonte de autoridade. Por isso é importante você saber e conhecer as fontes de autoridade que a gente vai estudar lá em Seitas e Heresias dessas religiões e saber qual que é a tua fonte de autoridade também, porque você é cristão. Terceiro, como fundamento da religião, como base para a fé. Isso é um motivo também, um sentido que você pode aplicar a palavra cânon. Coloquei aqui cosmovisão. Cosmovisão é a maneira como você interpreta a realidade das coisas. Então também, a Bíblia ela é um cânon, uma maneira em como nós enxergamos a vida, uma maneira pela qual nós caminhamos, interpretamos e damos sentido ao nosso mundo. Então também pode ser usado como isso. Mas aqui para o nosso estudo, a palavra cânon, ela significa literalmente isso aqui, ó, conjunto de livros que compõem as escrituras sagradas. O que é o cânon? O cânon é esse conjunto de livros, é essa regra de fé, é essa fonte de autoridade que dá sentido, que explica a vida para nós e que é a fonte de autoridade da nossa religião. É o quê? O cânon é os 66 livros da Bíblia. Perfeito? Vamos para frente? Então vale a pena a gente parar e pensar assim, bom, se Deus quer se comunicar, se esse Deus que criou todas as coisas quer se comunicar com o ser humano, nada mais sensato e racional do que você pensar que esse Deus deveria escolher um jeito que fosse na linguagem do ser humano. Um jeito que falasse a linguagem do ser humano para se mostrar a esse ser humano. Ok? Ora, qual que é a maneira universal de nós nos comunicarmos desde os primórdios do tempo? A escrita. A escrita. Cânon do Antigo Testamento. Como que isso se deu, como que se formou? Bom, então para isso a gente precisa entrar um pouquinho na história. Vamos lá? A gente está falando ali de 400 a.C. 50 mil judeus vão voltar, então, vão fazer dias de viagem e vão ter o retorno do exílio. E eles vão caminhar por meses até chegar e começar a construção de novo daquela cidade. E quando eles começam a construir novamente aquela cidade, as evidências já nos indicam, por exemplo, lá em Neemias, capítulo 8, em Esdras, você vai ver as evidências. Então é nesse período aí, por volta de 400, que surgem também, por causa do exílio, que vão surgir as sinagogas. E não só surgem as sinagogas, como também surgem uma figura importantíssima que são os escribas, que vão copiar a Bíblia para todas as sinagogas. Cada sinagoga tem que ter o seu escrito do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica. Então eles começam a copiar. Então eles estão presos, cativos e são libertos pelo rei Ciro. É isso que você precisa ter em mente. E 50 mil judeus voltam então para assumir o seu posto, para assumir sua cidade e começam a reconstrução. Quando você fala em reconstrução, logo vem na sua cabeça Neemias, que é uma figura importantíssima, um personagem principal nessa construção de volta das muralhas e na construção dessa sociedade novamente, e Esdras, que é o sacerdote. Então Esdras, nesse período, junto com Neemias, está lá no capítulo 8, o que vai acontecer? Eles vão ler novamente toda a Bíblia, vão reunir os rolos e vão ler a Bíblia para o povo. Só que aconteceu uma situação. O povo ficou tanto tempo cativo que a sua língua já está modificada, já não se fala mais o hebraico, agora se fala o aramaico. E como se fala o aramaico, você lê o texto bíblico em hebraico, já não faz mais sentido. Então já começa a surgir aí a questão das traduções. Por quê? Alguém traduziu para o aramaico? Ainda não.
A primeira manifestação, quando se reúne Esdras, se reúne para ler o povo, Esdras separa os levitas e fala para eles, agora vocês vão, eu vou ler em hebraico e vocês vão traduzir em aramaico. E é o que acontece. Está lá todas aquelas pessoas, os levitas organizados separam em grupos, Esdras começa a ler e vai se criando um eco de interpretação para que as pessoas possam ouvir a palavra no seu idioma. Ok? E a língua hebraica está quase já morrendo. Está quase deixando de existir, quase ficando em desuso. Eles retornam do exílio, então, essas 50 mil pessoas. Esdras reúne todo mundo, lê. Enquanto lê, alguém está traduzindo para o aramaico. E, nesse período, se tem a noção já de que está se fechando os livros da Bíblia. É lá em Esdras que já está se fechando essa questão do cânon, se separando os livros. Como que a gente tem essa noção? Essa noção, por exemplo, historiadores como Flávio Joséfo, que é um dos historiadores mais importantes da história, falando em termos de judeus, ele já vai falar que nessa época de Esdras já se tem essa consciência de quais são os livros que são inspirados por Deus. Já se tem essa consciência, ela é orgânica, principalmente na questão do Velho Testamento, porque não existe assim uma data. Tal dia, tal hora, em tal lugar foram separados esses livros para ser canônicos. Não existe isso. A tradição judaica vai dizer que nessa época de Esdras é que se fecha o cânon. A alta crítica ela vai afirmar o seguinte, que a divisão do cânon se aconteceu em 3 partes. Ok? Em diferentes períodos. Para eles, o Pentateuco foi canonizado lá depois da Babilônia. Ok? Nos dias de Esdras e Neemias, os profetas foram canonizados. Então, esse é o período que eu estou falando para vocês. E os escritos foram no período de 160 a 150 d.C. E nesse contexto todo, já chegando mais próximo de Jesus, nós temos a Escola de Massorá. A Escola de Massorá, Massorá quer dizer aqueles que cuidam da tradição. A Escola de Massorá cuidando da tradição, porque note o seguinte, a importância de se passar a fé de geração em geração. Isso é muito importante, porque a Escola de Massorá vão ser os pais do hebraico como se tem hoje. Porque lembra que eu falei para vocês que eles já falavam aramaico? O que a Escola de Massorá fez? A Escola Massorá quer dizer guardar a tradição. A Escola de Massorá, ela começou a copiar os textos, a fazer a copiagem dos textos para a posteridade. E eles fizeram 2 coisas que são muito fantásticas, que já eram costume dos escribas. Como que eles copiavam? Eles estão lá copiando o hebraico. E eles copiam as palavras e ditam elas em voz alta. Então eles leem aqui no original e fazem a cópia. Enquanto fazem a cópia, quando chegam na palavra Deus, eles param e fazem um ritual de purificação. E aí eles voltam. Copia, terminou de copiar, vai vir alguém para conferir. Vai contar as letras do texto que está sendo copiado. Bateu certinho, beleza, essa tradução está pronta para ser usada. Senão, ela era descartada e o escriba tinha que começar tudo de novo. Tamanho era o zelo que se tinha pela tradução, pela cópia, pelas cópias. Tá? E a Escola de Massorá, ela é tão importante porque eles vão ficar conhecidos como os pais do hebraico, como se tem hoje. Por quê? Tá vendo esses pontinhos que eu coloquei aqui na tela para vocês? Tá vendo esses pontinhos? Esses pontinhos, no hebraico, você escreve ele da direita para a esquerda e ele não tinha até então vogais. Esses pontinhos são como se fossem vogais que se coloca para poder compreender o texto.
da língua hebraica. E, por eles fazerem isso, essa língua ganha um reavivamento e hoje ela deu luz ao hebraico que nós temos hoje. A Bíblia hebraica, como nós temos hoje, surgiu a partir e por causa dessa escola. Lá na frente, já existe uma hipótese, a hipótese de Jânia. Jânia é uma cidade da Palestina, e em alguns cursos você vai ver que se existe uma afirmação de que em Jânia teve um concílio e que esse concílio decidiu quais os livros iam entrar para o Antigo Testamento, mas isso é uma hipótese, não se pode afirmar isso concretamente. Jânia tem um papel importante, com certeza, na história dos judeus, porque Jânia se tornou ali em 70 depois de Cristo, se tornou a sede do Sinédrio, que é o tribunal judaico. Ok? Então, se existe uma hipótese, a tradição diz que eles que definitivamente copiam a Bíblia hebraica como nós temos hoje, mas o mais provável é que a escola de Massorá também teve essa contribuição já fechando. Como não se tem uma data específica sobre isso, nós podemos dizer que no tempo de Esdras já se tem a ideia dos livros que vão entrar no canon e que essas escolas, tanto a escola de Massorá quanto o Sinédrio lá em Jânia, vão de alguma forma fechar isso. Vão reconhecer esses livros, definitivamente separá-los, como a impressão das Bíblias que nós temos hoje vem dessas duas raízes. Ok? Antes de eu mostrar para vocês como que ficou então a Bíblia hebraica, para a gente poder comparar com a nossa, eu quero dizer para vocês que existe uma diferença entre canonização e categorização. Canonização são os livros que vão entrar para o canon, que são inspirados por Deus, reconhecidos pela comunidade judaica, no sentido do Velho Testamento, reconhecidos pela comunidade cristã no Novo Testamento. Então é importante a gente saber a diferença entre canonização e categorização. Canonização é esse processo pelo qual o texto chega até nós e é reconhecido, note bem essa palavra, ele é reconhecido pela comunidade judaica, depois é reconhecido pela comunidade cristã como livros inspirados da parte de Deus. Em nenhum momento se impõe. Tanto que os livros de Moisés, por exemplo, eram guardados já na Arca da Aliança muitos e muitos anos atrás. E categorização. Categorização é a maneira como nós organizamos o livro. A Bíblia como um livro daí. Na Bíblia hebraica ficou assim. Nós temos aí 3 grandes divisões. A primeira divisão é a Torá. Ok? Torá. Que contém para nós o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois nós temos os Nefins. O B ele tem um som de V ali. Nefins, que são os profetas. E ali se reúne todos os profetas debaixo dessa divisão. E depois os escritos, que vão entrar os livros poéticos, os rolos e os livros históricos. E os escritos, que são os Ketuvim, ok? Então essas 3 divisões é a disposição dos livros do Antigo Testamento no hebraico. Note que o seguinte, ao todo, nesse contexto, são 22 livros, porém, são exatamente os mesmos 39 livros que você tem na tua Bíblia. A diferença é que eles juntam livros. Por exemplo, 1ª e 2ª Reis vai virar um livro só. Crônicas vai virar um livro só. Entendeu? Eles vão juntar livros. Mas se você for ler eles na sua totalidade, são exatamente os 39 livros que nós temos no Novo. A diferença está na categorização, na organização desses livros dentro da Bíblia, ok? Muito bem. Antes da gente ir para frente e falar da formação do Novo Testamento, eu preciso que você grave 2 coisas antes da gente falar do Novo Testamento. Preciso que você grave o seguinte: quando chega a Era Zero, a Era de Jesus,
já existem duas traduções da Bíblia. Duas traduções da Bíblia. Essa que eu falei para vocês da formação da Bíblia hebraica, que foi formada na Palestina, é a mais antiga. Formou-se o cânon hebraico, ok? E uma segunda tradução, que agora é para a língua grega, já que o mundo todo estava falando grego no período em que se fechou o cânon judaico e que ele se forma como nós o temos hoje, por exemplo, por influência da escola de Massorá, por exemplo, o que acontece? Já tem uma tradução, que é a tradução da Septuaginta. Por isso eu quero que você conheça a história da Septuaginta, mas não esqueça que já se tem uma Bíblia também, um cânon judaico na Palestina, que é o que você usa hoje, o cânon palestino que você usa na tua Bíblia, e não o cânon da Septuaginta. Depois eu vou te explicar por quê, mas assista esse vídeo. A influência grega, 250 a.C. Jerusalém, Israel. Quando Alexandre o Grande conquistou o mundo, era a época dos raciocínios filosóficos. O homem vivia se questionando. Alguns eram brilhantes na área das questões, como Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas eles não tinham respostas às próprias perguntas, deixaram na mente humana um vácuo, um vazio, algo que precisava ser preenchido, e eles esperavam por alguém que pudesse vir a responder a todas as questões. Quando Alexandre morreu em 323 a.C., o mundo se tornou bilíngue, e o grego era a segunda língua mais falada. Por esta razão, tornou-se importante haver uma tradução da Bíblia para o grego. Por volta do ano de 285 a.C., havia vários judeus que faziam parte da subcultura egípcia. De acordo com a tradição, Demétrios de Palerum, responsável pela mundialmente famosa biblioteca em Alexandria, perguntou ao rei Ptolomeu Filadelfo do Egito se ele conseguiria a tradução grega da lei judaica para a biblioteca. Para realizar isto, o rei liberou 100.000 escravos judeus que ele tinha em seu domínio e os enviou juntamente com um presente generoso e o embaixador para Eleazar, o sumo sacerdote de Jerusalém, e assim fez seu pedido. Ele desejava que fosse selecionado 6 sábios de cada uma das 12 tribos, somando assim 72 homens. Esses homens deveriam ir a Alexandria para trabalhar nesta tradução. Ao chegarem lá, tiveram uma recepção real de boas-vindas na corte. Foram enviados à Ilha de Feros. Nesta ilha especialmente preparada, havia 72 cubículos, um para cada homem, e em 72 dias eles traduziram todo o Torá. Eles foram tão incentivados pelo trabalho feito que cada um concordou com a tradução do outro. Eles batizaram o seu trabalho como Septuagint, que em grego significa 70. Novo Testamento. Chegamos no Novo Testamento e você sabe que o Novo Testamento está acontecendo. Jesus vem, Jesus morre, Jesus ressuscita e Paulo se converte e Paulo começa a ter os primeiros escritos, são os de Paulo. As epístolas de Paulo acontecem ali em 52 e 67 depois de Cristo. Depois vem Atos dos Apóstolos. Quem que escreveu Atos dos Apóstolos? Vocês têm que saber. Os evangelhos são 3 escritores, né? De 60 a 65 eles escrevem, e a epístola dos Hebreus, 68 e 90, e o Apocalipse de João. Os primeiros escritos, então, são de Paulo, e os últimos escritos são de João. Ok? Não se sabe certo se foi a terceira epístola de João, se foi o Apocalipse. Cronologia é sempre algo que não dá para você fazer uma dotação específica de muitas coisas, mas sabe-se de certeza que os últimos escritos são o de João. Lembra? O único que não morreu queimado, crucificado, foi João. Apesar de tentarem fazer isso com ele, né? Ele morreu de morte natural. Muito bem.
Estamos então passando os apóstolos agora vão ficando, vão morrendo, não de morte natural, vai se formando uma comunidade cristã que explode, tem um boom pelo império, todo o império começa a conhecer e os discípulos dos apóstolos vão se tornando conhecidos, vão se tornando bispos nas igrejas. Por exemplo, um dos pais da igreja, Policarpo, ele vai se tornar bispo de Esmirna, que é citado na Bíblia, inclusive. Não ele, a igreja. Mas o Clemente, que é um dos primeiros pais da igreja, é citado pelo apóstolo Paulo na própria Bíblia. Então, vale a pena a gente tirar uns minutinhos para a gente ouvir quem são os pais da igreja. Porque nós, protestantes, acho que é porque a gente gosta de protestar, né? Não tem outra explicação, nós não temos muito esse hábito de querer conhecer os pais da igreja. A gente, os pais da igreja, a gente não se mete. E os pais da igreja são figuras importantes, ok? São eles que vão defender doutrinas, são eles que vão combater as heresias, eles são fundamentais para a história da igreja, ok? Esquece esse negócio, a igreja católica, não é igreja, a igreja católica quer dizer universal, ok? O romanismo ou o catolicismo romano, ele vai assim surgir de verdade lá para frente, muito depois desse momento histórico que nós estamos falando. Surgir como igreja católica romana, entendeu? E vai ter uma cisão muito grande e muitos anos depois. Nós estamos lá no comecinho da história da igreja. Então você tem os pais da igreja e vocês têm os líderes da igreja e esses homens que são muito respeitados em todas as comunidades, eles são conhecidos como pais da igreja. Não porque são santos, não porque são perfeitos, então nós precisamos conhecê-los. A Igreja Católica tem a tendência de idolatrá-los, né? E nós, infelizmente, temos a tendência de ignorá-los. O que, das duas formas, é uma grande bobagem. Os pais da Igreja são figuras importantes na história da Igreja e têm contribuições importantíssimas para que você pudesse ter o texto sagrado nas tuas mãos hoje. Muito bem. Logo ali no começo, já com os escritos de Paulo e os escritos, eles começam a circular em toda a comunidade, começa a circular. A carta de Paulo aos Coríntios começa a circular, mas para que toda a comunidade tenha a carta, é necessário que alguém faça a cópia. Então essa carta vão sendo copiadas. E a história da igreja mostra que as cartas originais elas eram copiadas até se desgastarem. Por isso que nós não temos os originais, mas temos, mais de 5.000 cópias completas da Bíblia, tá? Mais de 5.000 cópias completas do Novo Testamento, tá? Então é muita cópia. Se você contar com os fragmentos, então, não sei nem quantos que dá, mas são muitas cópias. Então, para a gente poder encerrar, em 397 d.C., lá no Concílio de Cartago, é que foi assim oficialmente separado esses livros. Já vem de uma construção, mas veja bem, note, é uma construção de quase 400 anos. Ali não aparece mais uma figura importantíssima nessa questão dos livros separados, é Atanásio, tá? Atanásio é um dos pais da igreja, ele é fundamental, vale a pena você conhecer a história dele, tá? Atanásio, ele vai fazer uma cruzada a favor de ver os livros, de buscar nas comunidades, fazer as listas. As igrejas vão fazendo listas dos livros que eles vão lendo naquela comunidade e os bispos de cada igreja vão se comunicando entre eles, cuidando um do outro, não só, totalmente diferente do que é agora. A igreja primitiva é uma igreja muito unida demais, então uma igreja não deixava a outra ficar sem cópia, se fazia cópia das cartas. Não só isso, quando as cartas começaram a circular, os bispos preocupados com a doutrina, preocupados
com o Evangelho em si, começam a fazer listas deles, de quais os livros que podem ser lidos lá dentro da sua comunidade. E essas listas são comparadas com de outros bispos quando chega ao Concílio de Nicéia. Atanásio já tem os 27 livros escritos, né? E já tem os 27 livros escritos, mas só mais tarde, lá no Concílio de Cartago, em 397, que realmente vai se fixar e se fechar a lista que o Atanásio propôs a partir das listas que circulavam nas igrejas. E foi nesse concílio que a igreja reconheceu os livros. Nós temos a tendência de ignorar o consenso que existia entre os pais da igreja. O Calvino, que é um importante reformador, nunca fez isso. Ele sempre reconheceu esses primeiros séculos ali, o consenso dos pais da igreja. E aí depois vai entrar política na igreja, vai se misturar, aí é outra história, a história da igreja é outra disciplina, mas não é disso que nós estamos falando. Até nesse período aí, há-se uma defesa do evangelho ferrenha, e eles vão para a luta, eles vão defender o evangelho contra doutrinas que poderiam ter acabado com o cristianismo, e o cristianismo sobreviveu porque os pais da igreja foram fortes, com grandes apologistas, com homens que escreveram muito. Para você ter ideia, existe uma universidade que tem mais de 400 livros dos pais da igreja, com mais de 100 mil escritos dos pais da igreja. Então é muito conteúdo, é muita coisa em defesa do evangelho. Para terminar, dizemos assim: como se vê, houve um amadurecimento e estudo de 400 anos para que a comunidade cristã, para que você hoje conseguisse ter a palavra de Deus aí de uma forma que você consiga compreender a vontade de Deus para a sua vida. André, e os livros perdidos e os livros apócrifos? Muito bom, muito boa pergunta, excelente pergunta. Livros perdidos. O nome já diz, são perdidos. A Bíblia cita eles, mas não se tem nenhum registro, não se tem nenhuma cópia, não se tem nada. Se perderam no meio da história, se perderam essas cartas, esses escritos. Ok? Você vai encontrar aí nos versículos da Bíblia esses livros. E os livros apócrifos? Apócrifo quer dizer assim, difícil entendimento. De difícil entendimento é oculto. A palavra apócrifo, no sentido literal, é oculto. Não é oculto de misticismo, é oculto porque é de difícil entendimento. E não foi considerado inspirado pelo cânon judaico. São 7 livros a mais, que foram traduzidos pela Septuaginta. Eu os considero importantes, tem conteúdo histórico nesses livros, tá? Tem conteúdo histórico, dá para você ler. Pode ler o livro, entendeu? Você não vai se desviar, não vai cair um raio na sua cabeça. Você pode ler, você pode conhecer esses livros, mas eles não são regra de fé, não são regra de doutrina, eles são livros históricos, como é o livro do Flávio Josefo, que é um livro que muitos cristãos lêem dentro da igreja evangélica, dentro da igreja protestante, mas ele não tem autoridade divina, não é inspirado, não é revelado. É um livro que contém alguma história e que em algumas partes é confuso, e não só esses livros que estão ali, tem muitos outros livros, tem mais de 100 livros para você ter ideia, Evangelho de Tomé, Evangelho de Pedro, Evangelho não sei o que inclusive quem escreveu aquele texto diz que foi Pedro que escreveu, mas aí você vai comparar com os escritos de Pedro, a comunidade cristã lá do primeiro século já rejeitava esses livros, então esquece, são muitos livros com grandes absurdos. Olha, tem um que fala que Jesus, quando era criança, ele fazia uns bonequinhos de barro e dava vida para os bonequinhos. Fico imaginando Jesus brincando com meu filho, aí daqui a pouco ele cria um negócio. Nossa, cara, é engraçado, né? Não vamos entrar no mérito. Nós não estamos falando de seitas, nem de heresias, nem de nada disso. Nós estamos falando da formação do Novo Testamento, e eu gostaria de terminar dizendo para vocês o seguinte: foram mais de 40 escritores, período de 1.600 anos. Nós estamos falando de mais de 3.000 anos atrás. Homens que não se conheciam, falavam línguas diferentes,
escritas em 3 línguas diferentes. Homens que escreveram sobre um único assunto. Em nenhum lugar do mundo, em nenhum momento do mundo, se aconteceria ou esse fato seria uma coincidência. Nunca aconteceu de 40 escritores diferentes no Brasil, no mundo, 40 escritores brasileiros que fossem da mesma cidade, que fossem, coloque eles numa sala e fale para eles escrever um livro. Jamais vai sair sobre um único tema sem que eles conversem entre si. E mesmo que escrevam entre si, em algum momento eles se contrariariam, falariam coisas diferentes, coisas sem nexo no texto. A Bíblia não. A Bíblia existe uma coesão, existe um raciocínio, existe um único tema, existe um único propósito, existe um único autor, mas são 40 escritores inspirados pelo Espírito Santo que escreveram juntos a palavra de Deus. Traduções. Pessoal, quando nós chegamos nessa parte de traduções, eu não vou me deter, por exemplo, às línguas originais. Você tem isso na sua apostila. Essa aula precisa ser um complemento da sua apostila, ok? Então você tem isso na sua apostila. Você tem, por exemplo, os materiais em que foram escritos a Bíblia também na sua apostila, inclusive com foto desses materiais. O que eu quero falar para vocês são as principais traduções. E quando falo de tradução, eu quero fazer um parêntese aqui para as paráfrases. Paráfrase, por exemplo, a Bíblia Viva ou a Mensagem, que é uma Bíblia que está sendo muito usada, ela é uma tradução mais livre, que já contém o pensamento do tradutor. Ela é uma tradução mais livre. Vale como devocional. A Bíblia Mensagem, por exemplo, eu tenho ela, eu adoro, gosto muito de lê-la. Eu uso ela como devocional, mas em termos de tradução, o trabalho do tradutor, que é um trabalho sério, por exemplo, a Sociedade Bíblica no Brasil faz um trabalho seríssimo em termos de tradução. Então não é assim, o cara teve uma ideia, eu vou fazer uma Bíblia. Existem no Brasil muitas paráfrases que não são traduções, que pegam a própria Bíblia brasileira e tentam traduzir para uma linguagem mais brasileira, digamos assim, mas isso é diferente, por exemplo, da tradução na linguagem de hoje, que tem todo um trabalho minucioso e que também tem o respaldo da Sociedade Bíblica Brasileira, tá? Ou, por exemplo, a NVI, que é uma das mais usadas. Muita gente trabalhou na construção da NVI. Resumo, vamos falar das traduções. Principais traduções, ok? Vamos lá. A primeira delas, a gente já falou, Septuaginta, que é o nome dessa suposta versão da Bíblia hebraica para o grego koiné, ou para o grego popular, se você preferir. Ela foi traduzida entre o terceiro e o primeiro século lá em Alexandria. Lembra do videozinho? A tradução ficou conhecida como a versão dos 70. Por quê? Por causa dos 72 judeus que foram para lá para fazer a tradução, ok? Outra tradução é o texto massorético. Lembra da escola de Massorá? Então, o texto massorético é o Tanakh. É o Tanakh. A Bíblia hebraica, o Velho Testamento, é Tanakh que eles chamam. E a Torá. Torá é os 5 primeiros livros, que para nós é o Pentateuco. E esse texto é o texto que deu origem ao Tanakh, então, só para a gente não esquecer, beleza? Próximo, vamos pensar também em uma tradução importantíssima. Essa tradução você precisa conhecer também, precisa saber da existência dela. É a tradução da Vulgata. Tem toda uma história importantíssima acerca da Vulgata. A Vulgata é muito importante na história. O Jerônimo, ele vai traduzir essa Bíblia, então ele se converte para o cristianismo e ele vai inclusive morar em Belém, se não me falha a memória, o Jerusalém, Belém. E ele vai morar lá para aprender o hebraico, para poder traduzir a Bíblia direto do hebraico para o latim. Então é a primeira versão da Bíblia traduzida direta do hebraico para o latim. E por muitos e muitos anos a Vulgata vai ser a única Bíblia lida na igreja, lida por causa do latim, ok? Só vai se romper isso lá com a Reforma Protestante. Então é uma história bem interessante de você conhecer, ok? Essas 3 você precisa conhecer. Tem outras traduções importantes, mas essas 3 você precisa conhecer
e ter a resposta ou o conhecimento delas na ponta da língua, ok? Próximo livro. Bom, a Bíblia como um livro também é algo que nós estamos mais acostumados. Então, o que eu posso dizer que é importante você saber? Lembrando, existe um complemento muito bom aí já na sua apostila. A Bíblia como um livro, você precisa saber que ela tem 2 testamentos, Antigo e Novo Testamento, que testamento, a palavra grega para isso é diatheke, que significa aliança, ok? Então, a antiga e a nova aliança. Depois, a Bíblia como um livro, você precisa saber que ela tem 66 livros, separados 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Os 39 são os mesmos livros que estão lá no Tanakh judaico, e os 27 são os mesmos que também estão na versão romana da Bíblia. O Antigo Testamento, você vai ter lá as divisões dos 5 primeiros livros, Pentateuco, ok? Os livros históricos, que são 12 livros, os livros poéticos, que são 5 livros, os livros proféticos, que são os 5 profetas maiores e os 12 profetas menores. Isso você já conhece e também tem aí já para você. Então, a Bíblia como um livro é algo mais fácil de você ter acesso às informações. E no Novo Testamento? No Novo você tem os Evangelhos, que são os 4 livros que falam sobre a vida de Jesus. Você tem Atos dos Apóstolos, que vai falar um pouco sobre a história da igreja primitiva, escrito por um médico, que vocês já sabem o nome, né? E as epístolas. As epístolas são as epístolas de Paulo e as epístolas gerais. Ao todo, são 21 epístolas, ou cartas, se você preferir. E o Apocalipse, que é um livro profético. Essa é a estrutura básica da Bíblia, é isso que você precisa saber, é isso que você precisa ter em mente. Ok? Por último, não menos importante, pelo contrário, tão importante acerca de tudo que nós falamos, como estudar, então, as Escrituras? Aqui nós queremos falar um pouco sobre o tema central da Bíblia. Como que funciona isso? Pense assim, pense comigo o seguinte. Deixa eu sair da frente, né? Eu sempre fico na frente dessa TV a aula toda. Olha só. Como estudar as Escrituras? A pergunta é assim, qual é o tema central da Bíblia? Para mim estudar as Escrituras, eu preciso ir com ela sabendo qual que é o tema central, do que ela fala, qual que é o propósito dela, ok? Pense assim, o tema central da Bíblia é Jesus. Jesus é o que nós chamamos de chave hermenêutica para a gente poder entender que a Bíblia foi escrita para revelar Jesus. Quando você se aproxima da Bíblia, você precisa ter em mente isso aqui. O tema central da Bíblia é revelar a pessoa de Jesus. Ok? Esse é o tema central da Bíblia. O Martim Lutero usava Jesus como chave hermenêutica. Chave hermenêutica, vou te dar alguns exemplos para você entender como que funciona essa questão da interpretação da Bíblia. Essa chave hermenêutica, o óculos que você usa para ler a Bíblia, faz com que a tua interpretação acerca do texto aconteça. Vamos ler a Bíblia a partir de Êxodo. Êxodo, o que está acontecendo em Êxodo? Êxodo está acontecendo o seguinte. Existe um opressor, que é o faraó, e o oprimido, que é o povo de Israel. E aí Deus interfere para que o oprimido seja libertado. E Deus interfere. Se eu pego esse texto e começo a procurar na Bíblia todo lugar onde tem um oprimido e um opressor, eu dou luz a uma teologia que é uma teologia católica chamada de teologia da libertação. Então eu estou lendo a Bíblia e tudo que eu vejo na Bíblia é oprimido e opressor. Outra chave hermenêutica que se usa muito hoje em dia, por exemplo, é você pegar textos que falam sobre abundância. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Deus tem a bênção e a não bênção, a maldição, né? Se você fizer isso, Deus vai te dar isso. Quem semeia pouco, você vai
mexendo nesses versículos e usando eles para interpretar os textos, que você cria uma teologia chamada teologia da prosperidade. Está entendendo? Um outro perigo que nós cremos, que nós podemos colocar, por exemplo, é a gente pegar como chave interpretativa, Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Nós pentecostais corremos esse perigo. Por quê? Porque nós corremos o perigo de olhar para os textos bíblicos só procurando as manifestações do Espírito Santo em tudo e em todo o decorrer da história. Existem as manifestações do Espírito Santo, elas estão lá, mas essas manifestações de unção, de poder, elas não são a chave hermenêutica da Bíblia. Qual é o olhar, então, que nós devemos ter quando nos aproximamos da Bíblia? É um olhar de que Jesus está sendo revelado por toda a Bíblia. Quando olhamos para Davi, Davi não pode ser um símbolo de prosperidade. Davi precisa ser um símbolo da pessoa de Jesus, do reinado de Jesus, da pessoa de Jesus. Você está entendendo? Quando olhamos para Moisés, nós não podemos olhar para Moisés como um político libertador, nós temos que olhar como um salvador. E Moisés é um tipo de Cristo. Acho que com isso já deu para você me entender algumas coisas acerca do que eu estava falando. Meus amigos, nós chegamos ao final de toda essa aula. Eu espero profundamente que você tenha atingido os objetivos que eu falei lá no começo. Que Deus te abençoe muito por ter aguentado esse professor até esse momento. Eu vou terminar para você dizendo um versículo de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Amados, manejar bem a palavra de verdade faz com que a gente seja um testemunho para as pessoas. Faz com que você possa ajudar no discipulado, no dia a dia das pessoas também. A minha oração é que Deus abra cada vez mais o teu coração, para que você mergulhe cada vez mais nessa palavra e que você seja cheio de graça e de conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Que Deus te abençoe e até uma próxima.